O nosso texto hoje está em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Diz assim: E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos que nele haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, amados? Eu vou começar essa ministração contando que certo homem, ele vinha passando por uma região rural e foi saindo assim de dentro de perto de um precipício e de uma encosta e dentro de um mato assim, um homem. E esse homem, ele vinha com uma pedra de ouro na mão. Irmãos, uma pedra de ouro mais ou menos do tamanho da minha mão. Ele vinha andando com aquela pedra com muito cuidado, e aquele homem que vinha atravessando o caminho olhou e disse: Ei, o que é que você está fazendo com essa pedra na mão? Ele disse: Rapaz, é o seguinte, eu sou dono de um terreno aqui e lá embaixo dessa encosta tem uma pequena mina. E lá está cheio dessas pedras, mas é muito difícil de ir lá pegar. Eu sei que é uma fortuna que está contida lá, mas é muito difícil de ir lá e eu tenho que sair com uma por uma. E está aqui, ó. E aquela pedra, irmãos, ela não era ouro de verdade, era o ouro de tolo. Quem já ouviu falar do ouro de tolo? O ouro de tolo é aquele metal, não é? Que quando parece ouro totalmente, mas quando você coloca no fogo ele se evapora. Não é? Então é um ouro mentiroso, não é um ouro de verdade. E aquele homem mostrando aquela pedra para aquele outro homem. Aí ele disse: Mas rapaz, quer dizer que lá embaixo tem um grande tesouro? Tem. E ele disse: Você me vende esse terreno? Era só um pedacinho de terra. Ele disse: Vendo. Aí aquele camarada correu em casa, rapou a conta bancária, vendeu bens e veio com dinheiro na mão e entregou para aquele camarada. E ele disse: É certo que se eu descer lá, eu vou encontrar um tesouro. Ele disse: Se você descer agora, você encontra. Tem uma caverna bem assim embaixo daquele precipício. E aquele homem não contou a história, irmãos. Feliz como estava, ele pegou uma corda qualquer, amarrou numa árvore e foi descendo, sem equipamento nenhum, né? E sem saber como escalar. Ele foi descendo, porque o que é que ele queria, irmãos? Ele queria justamente aquele tesouro, né? Aquele ouro, uma mina cheia de ouro, né? E o camarada ainda disse para ele: As pedras você não precisa nem cavar, porque alguém já cavou, está tudo fora, né? As pedras não, o ouro já está tudo fora, é só você pegar e trazer. E quando ele estava no meio do caminho, né? No meio da descida, ele vê uma corda, né, de rapel descer. Seus irmãos sabem que aquela corda de rapel é uma corda de nylon, né, que tem cheia de equipamentos para a pessoa colocar, né, na cintura. Ele olhou aquela corda, quando ele olha para cima, ele estava bem no meio da descida. Ele vê uma pessoa, um escalador, dizendo: Meu irmão, não desça aí não. Não desça não, porque para subir é muito difícil. E ele diz: Não, mas eu quero ir na mina que tem lá. Ele diz: Olha, eu conheço essa mina, não vá lá não, porque se você entrar, não tem ninguém que lhe tire de lá. Você vai morrer lá. E ele, o escalador, né, o alpinista, disse assim: Olha, coloque essa corda na sua cintura e suba. Eu vou puxar você não vai fazer nem esforço, eu vou puxar você. E aí eu pergunto aos irmãos: o que é que os irmãos acham que esse rapaz fez? Ele ouviu o alerta e subiu, né, pela corda, ou ele insistiu em descer para ver o tesouro, para tomar parte desse tesouro, para ser dono desse tesouro? O que é que os irmãos acham que aconteceu? Irmãos, essa história, conclua essa história na sua cabeça. É igual aqueles filmes que não tem fim, né? Que você conclui na sua cabeça, conclui na sua cabeça. Mas veja só, irmãos, essa história, ela é ficção, né? Logicamente é uma ilustração, mas ela se repete todos os dias, porque fala da realidade do inferno. Porque o diabo faz isso, irmãos. O diabo, ele nos engana. Ele mostra algo que parece ser um tesouro inestimável. Não é, irmãos? As coisas do mundo. A gente, quando olha assim, a gente estava lá no mundo e não passava ali, não era tão bom e tal. Mas quando a gente sai, o diabo doura a pílula, né? Ele mostra assim, que você olha aquelas coisas, aquelas pessoas felizes naquela festa, aquela coisa toda, e você fica assim, porque o diabo é como aquele homem que saiu do mato com um ouro de tolo na mão, dizendo: Olha aqui o que eu tenho para você. Não é, irmão? Então isso acontece muitas vezes. E assim, irmãos,
como nessa história as pessoas são enganadas e estão indo para aquele abismo que leva àquela caverna, que na verdade não tem como aquele homem morrer, não tem como aquele homem sobreviver, melhor dizendo, porque aquela caverna é fatal. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? E olha só, irmãos, assim também como naquela história, ainda há chance de salvação. Jesus, ele é esse alpinista e ele lança para nós a corda da graça para que nós possamos subir por ela. Você está entendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, a vida aqui é passageira, mas a vida do além, ela é eterna. Você está entendendo, irmãos? Não tem essa historinha de você ir para um lugar, purgar os seus pecados para depois ir para um destino melhor. Não, meu irmão. Ou é céu ou inferno. Os irmãos estão entendendo na complexidade da situação. E essa situação ela não é decidida depois que nós morrermos, não. Alguns pensam, quando eu morrer, aí Jesus sabe o que faz comigo. Não. Essa realidade eterna, ela é resolvida no aqui e agora. Hoje, não é? Na nossa vida é que nós decidimos se vamos agarrar a corda da graça ou se nós vamos para a mina de ouro fantasiosa do inferno. Diga assim, misericórdia. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a salvação, ela só é encontrada em Jesus. Amém, irmãos? E olha só, assim como houve uma palavra de alerta, né? Aquele homem, há uma palavra de alerta para nós. Todos nós aqui somos crentes, mas nós temos que ficar cientes que o inferno ele é real. Assim como o céu é real. O céu não é uma utopia. O céu, irmãos, não é uma historinha para deixar você feliz. O céu é real. E também o inferno, meu irmão, não é uma história que a igreja criou para te amedrontar. Não, meu irmão, o inferno é real. E hoje eu vou falar sobre essa realidade e a importância da salvação em Cristo, a realidade do inferno e a importância da salvação em Cristo. Amém, meus queridos? Mas os irmãos notam que hoje é muito difícil alguém pregar a respeito disso. Até as igrejas mais bíblicas é até difícil as pessoas pregarem. Não é assim, meu irmão? Porque eu atribuo isso a dois motivos. Em primeiro lugar, tem muitos pastores que ignoram o assunto. Não sabem o que é o inferno. Não sabem, né, o que é que está acontecendo com as pessoas que morrem sem Cristo hoje. Não sabem, então vão para o inferno. Mas o que é o inferno? As pessoas ignoram. E de outra parte, irmãos, tem outros que não interessam falar sobre isso, porque isso não dá ibope. Né, irmãos? Isso não traz nada, digamos assim, de elogio ao meu ego como pregador. Não, meu irmão, porque quem quer saber coisas negativas? Quem quer saber do inferno? Quem quer saber de coisas, né, de punição? Ninguém quer, não é verdade, irmãos? Porém, a Bíblia ela é clara e ela nos ensina a realidade do inferno, que é uma realidade inegável. Ninguém pode negar que o inferno existe. Existem alguns que negam, mas negam por pura cretinice, porque a Bíblia ela é bem clara nesse sentido. Amém, irmãos? Mas por que as pessoas não se preocupam com a doutrina do inferno? Por quê? Eu falei dos pastores que uns ignoram e outros não acham legal falar sobre isso, mas as pessoas em geral. Por que as pessoas ignoram o assunto do inferno? Irmãos, existem muitos motivos, mas eu elenquei aqui os mais importantes. Primeiro, a descrença. Não é? Porque nessa era da informação que a gente vive, em que as pessoas são comandadas pelo YouTube, não é, irmãos? Todo mundo hoje, meu irmão, se acha um mestre, porque eu vi um videozinho no YouTube, não é assim, irmão? Uma vez um jovem veio aqui, irmãos, uma escola bíblica, depois da escola, ele veio me afrontar e dizer assim, o senhor está errado, porque na Bíblia original diz assim. Eu disse, oxe, a Bíblia original é essa aqui. Não, existe uma Bíblia. Eu disse, onde você viu isso? Ele sem querer dizer, eu disse, tu viu um vídeo no YouTube? Eu falei, foi. Eu digo, pronto, no dia que você achar essa famosa Bíblia original que tem tudo o que eu não creio nela, então você traga aqui que a gente converse. Porque o YouTube está mandando na vida das pessoas, não é assim, meu irmão? Acaba ver um videozinho e já se acha um mestre, não é? Então, existe a questão da descrença, porque alguns não acreditam no inferno, acham que foi uma doutrina criada pela igreja para amedrontar os cristãos, e alguns até dizem assim, o inferno é aqui mesmo. Já ouviu isso? O inferno é aqui mesmo, irmãos. Se o inferno fosse aqui, que inferno bom, não é? Porque você pode
comer um alimento e se sentir fortificado, né, meu irmão? Você pode tomar um banho e se sente livre, leve e solto, com 3 quilos a menos depois do banho, né? Saiu aquela sujeira. Quer dizer, tem aquele ventinho bom, você vai em uma praia, você conhece pessoas boas. Enfim, meus queridos, você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que acham que o inferno é aqui. Não, meu irmão, porque o inferno ele é real e ele é uma situação, não é, de castigo eterno. Vocês não estão entendendo, irmão? Existem aquelas pessoas, né, aqueles crentes. Aqui no Brasil, eu acredito que não tenha muitas pessoas dessas, mas lá na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos que creem numa doutrina chamada de universalismo, que acredita que no final todos serão salvos, então o inferno inexiste. Vocês não estão entendendo isso, irmãos? Mas a Bíblia fala tremendamente sobre o inferno. Irmão, Jesus falou tanto sobre o inferno e as pessoas ignoram. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus falando muito sobre o inferno e as pessoas gostam de ignorar. Outra coisa, irmãos, que fazem com que as pessoas não queiram falar do inferno é medo, não é? Parece um paradoxo, né? A pessoa diz, eu tenho medo do inferno, mas não é que não queiram ir para lá, não querem falar, não é? Tem medo de falar sobre o inferno. Inclusive, quando alguém diz a palavra inferno, a outra pessoa diz misericórdia. Eu já falei tanto aqui sobre o inferno que eu acho que até que pessoas que estão online ali já foram embora, né? Ai, meu Deus, falar muito de inferno. Ai, meu Jesus. Falar inferno, diabo, miséria, desgraça, desgraçado. Pronto, tá amaldiçoando tudo. Essas pessoas acreditam nessas coisas. Mas tem pessoas, irmãos, que têm medo de falar do inferno, por isso não falam. Tem outros irmãos que não veio urgência de falar do inferno, acreditam no inferno, sabem que ele é real, mas não estão nem aí porque acham que vão viver muito tempo e não precisam se preocupar com isso agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa é uma doutrina urgente para hoje, porque nós não sabemos do dia de amanhã, não é verdade, irmão? Você sabe o que é que vai acontecer no final do culto? A gente vai fazer uma oração para encerrar em bênção dos apóstolos, né? Isso está programado. Mas depois do culto, você não sabe o que é que vai acontecer. Não é assim, meus queridos? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Portanto, existe uma urgência de nós sabermos dessa doutrina hoje. E por fim, meus queridos, tem aquelas pessoas que confiam demais em si mesmo, né? Acham que as suas boas obras já está tudo ok. Não é assim, meu irmão? Fazem boas obras e acham que por causa disso, isso está contando de alguma forma num banco celeste, né? Que está sendo só acreditado. Você está fazendo boa obra, aí lá no banco celeste cai uma moedinha assim, pum, né? Mais um crédito. Não, meu irmão, não é pelas boas obras. Você está entendendo, meus queridos? As boas obras, elas têm que ser praticadas, porque a Bíblia diz que as boas obras, elas existem para que os crentes assim as façam, mas elas não são necessárias para a salvação. Amém, queridos? E a Bíblia, meus amados, fala claramente do inferno e da necessidade de salvação em Cristo para nos livrarmos dessa condenação do inferno. Por isso, irmãos, nós temos que falar dessa doutrina. Nós temos que saber realmente que o inferno existe. Amém, queridos? E como cristãos, meus amados, nós temos a responsabilidade de compartilhar sobre o céu e sobre o inferno. Amém? Nem só sobre o céu e também nem só sobre o inferno, mas das duas realidades. Nós temos que compartilhar as duas. Amém, queridos? Porque o inferno é real. Olha só, meus amados, o que é que Jesus falou? Jesus nos revelou que o inferno foi ele que criou. Amém, irmãos? Já de início eu tenho que dizer que o inferno não foi criado pelo diabo e nem Jesus foi lá tomar a chave do inferno, porque lá em Apocalipse está escrito assim: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem, porque foi ele que criou um lugar de condenação para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, 41, Jesus nos revela que ele criou o inferno para castigar o diabo e seus anjos, aqueles anjos que se rebelaram lá no céu. Olha só o que é que diz o texto, Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, o inferno ele foi preparado para castigar os anjos e os homens, os anjos e os demônios e os anjos, Satanás e os demônios. Amém, queridos? Mas aí você pode perguntar assim: mas por que as pessoas vão para lá se a intenção de Deus era castigar os demônios, né, os anjos? Demônios e anjos são a mesma coisa, não é? Mas castigar Satanás. Porque os homens estão indo para lá, irmãos,
Porque as pessoas rejeitam a salvação em Cristo. Não é assim, irmãos? Os homens rejeitam a salvação em Cristo e por causa disso eles estão trilhando o caminho que leva ao inferno. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O diabo, ele tem a sua condenação já certa no inferno. Mas os homens que o seguem, que vivem a sua vida à parte de Deus, esses, de fato, irmãos, estão trilhando o caminho para o inferno. O versículo conhecidíssimo da palavra de Deus é João capítulo 3, versículos de 16 a 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo... Olha só, quem crê não é, mas quem não crê já está... Na minha versão está aqui, condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, meus queridos, a Bíblia é bem clara, Jesus falou, aquele que não crê já está condenado. Você está entendendo, irmãos? Então o inferno ele tinha o objetivo de castigar o diabo e seus anjos. Mas os homens que negam a Cristo, que vivem a sua vida à parte dele, não é só falar o nome de Jesus, ter o nome de Jesus na boca, ou cantar um louvor, ou devolver o dízimo, ou fazer uma boa obra. Não, meu irmão, é viver para Deus. Os irmãos estão entendendo? Entregar a sua vida para Ele. Aqueles que mesmo estando em denominações, têm carteira de membro, ou talvez já estejam ministrando no púlpito, mas não receberam Jesus verdadeiramente, esses estão condenados ao inferno. Amém, amados? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não é assim? E estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que a morte, ele é o salário do pecado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, se nós somos pecadores e não vivemos para Deus, não temos nossos pecados perdoados, nós nos arrependemos do pecado e temos nossos pecados perdoados, nós estamos condenados. Não vamos dizer nós não, porque isso me assusta, né? As pessoas que vivem assim, irmãos, estão condenadas. Você está entendendo, irmãos? Estão condenados ao inferno. Irmãos, não há ninguém que peque deliberadamente que possa ir para o céu. Você está entendendo, irmãos? Não há pessoas que vivem deliberadamente em pecado que possam ir para o céu, porque céu e pecado são coisas antagônicas. Os irmãos entendem? Uma vez eu li em certo lugar, eu não me lembro se foi Billy Graham ou se foi Jimmy Swaggart que escreveu, mas ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse que as pessoas do mundo, se conseguissem chegar ao céu, elas ficariam extremamente entediadas. Elas morreriam de tédio. Por quê? Lá no céu não tem nada que eles prezam aqui na terra. Porque as pessoas aqui na terra prezam o quê? O pecado. Vivem nele, amam, incentivam os outros a pecar. Não é assim, meu irmão? E lá no céu não tem nada disso. Então, certamente, se alguém chegasse ao céu, né, nessa condição, morreria de tédio. Mas aqueles que amam o céu, aqueles que vivem para Deus, lá, meus queridos, vão viver em delícias perpetuamente. Você pode dizer glória a Deus? Então, irmãos, aqueles que vivem deliberadamente em pecados, eles estão realmente condenados como o diabo, porque eles estão com a mesma atitude de Satanás. Irmãos, sabem que lá em Isaías 14 e Ezequiel 28 revela para nós que Satanás foi expulso do céu por causa da sua rebelião. Ele se rebeliou contra Deus. Não é assim, irmãos? E cada vez que nós pecamos, isso é uma declaração de rebelião contra Deus. Porque o pecado e Deus são totalmente antagônicos. Deus está de um lado e o pecado está do outro. Então, quando nós pecamos deliberadamente, nós estamos com essa bandeira de rebelião, de independência contra Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mateus 25, 46. Olha só, irmãos. Jesus nos revelou, porque talvez você pergunte, mas o que é o inferno? Irmãos, o inferno é um lugar de tormento eterno. Olha só o que é que diz a palavra: irão estes para o tormento, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, o inferno é um local de tormento eterno. E Apocalipse diz que a fumaça, olha só, irmão, a sua fumaça sobe eternamente. Eu tenho um grande amigo, né? Ele estudou comigo lá no seminário da Igreja do Nazareno, e ele dizia assim: eu acho que a gente vai ficar vendo essa fumaça, para que durante a eternidade a gente nem pense em se rebeliar, porque eu acho que essa fumaça vai subir de alguma forma, a gente vai ver, isso é uma viagem da cabeça dele, mas é interessante, né, pensar assim.
Porque esse tormento, irmãos, é eterno. Quanto dura a eternidade, irmão? Irmão, você já imaginou? Um tormento eterno. Irmãos, e nós vamos ver, meus queridos, algo sobre esse tormento, porque a Bíblia não revela totalmente como será, mas ela revelou alguma coisa sobre o inferno. A primeira coisa que ela revelou, irmãos, é que há níveis de tormento no inferno. Eu vou dizer de novo para você se ligar no que eu estou falando. Há níveis de tormentos no inferno. Mateus 10:15, olha só o que é que diz a palavra, irmãos. Na verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, Jesus revelou que há níveis de tormentos. Ou seja, meus queridos, uma pessoa que morre, né, a parte de Deus, né, ela viveu a sua vida totalmente divorciada do Evangelho, ela vai para o inferno, vai ter o tormento dela. Mas uma pessoa como Hitler, que matou aquela quantidade, fez um genocídio, né? O nível, né, de tormento dela é muito maior. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, houve um poeta, né, poeta e filósofo chamado Dante Alighieri, que ele escreveu um livro, né, muito antigo, chamado A Divina Comédia. E na Divina Comédia, ele fala do inferno que tem 9 níveis. Aquilo dali é uma viagem da cabeça de Dante Alighieri. Não tem nada a ver com o que Jesus falou, mas existem níveis de tormento no inferno. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, quanto mais o homem foi pecador e se dedicou a isso, irmãos, tanto mais ele sofrerá no inferno. Irmãos, e a Bíblia diz que o inferno é lugar de trevas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Olha só, irmãos, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Irmãos, quando a Bíblia diz que o inferno é um lugar de trevas, sabe o que isso quer dizer, irmão? Que fala de solidão. Então as pessoas lá, irmãos, vão ter multidões e multidões lá, mas uma não vão ver as outras, vão estar sozinha. Você já experimentou a solidão, irmãos, que machuca? A solidão, irmãos, que dói? A solidão que limita aqui na Terra? Eu sei que algumas pessoas já passaram por isso. E estar só é terrível. Quando eu era adolescente, eu sempre dizia, eu queria morar só. Eu queria ser sozinho, não sei o quê. Irmão, com o passar dos anos, quando alguém diz assim, tu vai ficar só. Eu digo, mas não vai não, fique, né, comigo. Porque com o passar dos anos, a gente vê como a solidão é ruim. Não é verdade, irmãos? E você já imaginou a pessoa ficar em tormento eterno, na escuridão, quer dizer, não vendo ninguém, ele sozinho. Irmãos, é coisa terrível. Vocês não estão entendendo o que Jesus fala para nós? A negritude eterna, ou seja, a negritude das trevas. Ninguém vai ver ninguém no inferno. Olha que coisa, irmãos. Total solidão, que tormento terrível. Irmãos, e o pior tormento do inferno é a separação de Deus. Olha só, irmãos, o que é que diz 2 Tessalonicenses 1:9. Diz assim: estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu tenho que explicar algo para os irmãos entenderem. O nosso Deus, ele é onipresente. Ele é o quê, irmãos? Isso quer dizer o quê? Ele está em todo lugar, então ele também está lá no inferno. Ele sabe o que é o inferno, tanto é que ele criou. Mas aquela presença gloriosa, perdoadora, magnífica, magnânima dele não está lá. Os irmãos estão entendendo, irmão? E as pessoas que lá estão, meus amados, elas estão totalmente afastadas de Deus. Alguns dizem, como eu disse no começo da ministração, né, alguns dizem assim, mas o inferno é aqui. Irmãos, aqui ainda tem um sopro de Deus para as pessoas, ainda há chance de arrependimento. Você já viu falar dos marginais mais terríveis, né, que já existiram, se converteram e passaram a viver para Deus, morreram e foram para a glória. Irmãos, o meu sogro tinha um disco. Eu, quando comecei a namorar com minha esposa, eu ainda vi esse disco, um disco de um ex-cangaceiro. Eu escutei a história, aquele disco chiando, e ele contando a história. Um ex-cangaceiro, o cara foi terrível, irmãos, terrível. E ele, aos 90 anos, recebeu Jesus na Igreja Assembleia de Deus. E sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele foi se entregar à polícia. Olha só, irmãos, a responsabilidade que ele viu, os atos dele. Ele disse, não, eu recebi Jesus, mas eu vou me entregar. Foi se entregar à polícia, mas ele não sabia que nessa idade aqui no Brasil ninguém é preso, né? Mas ele se entregou à polícia. Ele disse, eu me entreguei a Jesus, mas agora eu vou me entregar à justiça da terra. E aquele homem morreu, irmãos.
tempos depois daquela gravação daquele disco, ele morreu. Está na glória, meus queridos. Está guardado com o Senhor. Porque aqui na terra há condições ainda de salvamento, de salvação. Vocês vão estar entendendo? Há condições de arrependimento. Então o inferno não é aqui, porque no inferno mesmo, meus queridos, é a separação total de Deus. E esse é o castigo maior que haverá no inferno. Eu sei que lá haverá chamas, como diz a Bíblia, né? Que vão consumir as pessoas, mas não vão destruir as pessoas. Não é assim que diz a palavra. Jesus falou, eu não poderia botar todos os versículos aqui, porque a gente só sairia daqui na próxima quinta-feira, né? Mas Jesus falou que lá o seu bicho nunca morre. Isso dá a entender, irmãos, que tem alguma coisa que vai destruir o corpo das pessoas, mas não vai morrer. Isso vai ser constante. Chamas, né? Tormentos, porque a Bíblia fala, irmãos, que haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que isso quer dizer? Muita dor. Porque quando a pessoa range os dentes é porque a dor é terrível. Você está entendendo? Tudo isso sozinho e tudo isso afastado de Deus. Que terrível tormento. Não é, irmãos? Aí você pode estar pensando, mas quem é que vai para lá? Quais são as pessoas que vão para lá? Irmãos, a Bíblia ela fala muito certo quais são as pessoas que vão para lá. Primeiro, Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Eu vou citar aqui duas porções da Escritura que nos mostra quem são as pessoas que vão para lá. A Bíblia diz assim, porque bem sabeis isto, que escutem, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, olha só, irmãos, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês não estão entendendo, irmãos? Agora, essa semana, ontem especificamente, eu ouvi alguém dizendo assim, mas é muito fácil saber o que é pecado. Se lhe traz prazer, é pecado. Falando de uma forma muito jocosa, né? De uma forma satírica. Se lhe traz prazer, é pecado. Porque tudo que o homem tem, né, de prazeroso é pecado. Irmãos, a Bíblia diz, meus queridos, que o pecado da carne, o que leva o homem a pecar, isso o afasta de Deus e o leva para o inferno. Vocês vão estar entendendo, meus queridos? Logicamente que quando o homem encontra a sua suficiência em Deus, as coisas de Deus lhe satisfazem. Vocês vão estar entendendo, irmãos? A alegria perpétua na presença de Deus. Mas quem vive para o mundo e do mundo, eles gostam das coisas do mundo. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E aqui a lista é muito clara. Devassos, impuros, avarentos, que são idólatras, porque a idolatria também é pecado. Esses não têm herança no reino de Deus. E o segundo texto é Apocalipse 22, 15, que diz assim, mas ficarão de fora irmãos, se vão me permitir eu tomar um copo com água. Irmãos, João no livro do Apocalipse ele ainda é mais enfático. Quando ele fala de cães, ele está falando de falsos obreiros, falsos profetas, né? Feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e aqueles que cometem a mentira. Vocês vão estar entendendo quais são os tipos de pessoas que vão para o inferno. São pessoas que amam o mundo e vivem para ele. Porque tem pessoas que se deliciam nessas coisas todas. Não é verdade, irmãos? Porque, olha só, tem que abrir os seus olhos sobre isso. Irmãos, nós somos pecadores, é a nossa natureza. Em dado momento nós vamos pecar, mas esse pecado ele não pode ser deliberado. Ou seja, eu vou pecar porque eu quero pecar, porque se assim for, nós estamos cedendo a nossa natureza pecaminosa. Irmão, está entendendo, irmãos? A nossa pecaminosidade, nós estamos servindo a ela. Mas quando o crente, meus irmãos, ele peca, ele nasceu de uma nova... Ele é uma nova criatura, nasceu de uma nova natureza. Ou seja, irmãos, ele peca, mas aí, irmãos, ele cai em si como um filho pródigo e chora e diz, eu tenho que voltar à casa do pai. Os irmãos estão entendendo? E se arrepende e tenta nunca mais cometer aquele pecado, porque ele é gerado de uma nova natureza. Mas as pessoas do mundo pecam, gostam de pecar e querem incitar os outros a pecar. Você já viu pessoas assim dentro da igreja? Irmãos, não é algo novo, não. Dentro desse livro aqui, você vai ver muitas pessoas assim no Novo Testamento. Paulo, né, e os apóstolos advertindo contra pessoas dentro da igreja que vivem em libertinagem. Não, olha, se te faz bem, faça. Não é assim, meu irmão? Se te causa prazer, vai atrás, irmão. Nem tudo que causa prazer é divino. Você está entendendo, meu irmão? Então as pessoas que vão para lá são aquelas pessoas que amam o mundo
e as pessoas que gostam do mundo e as pessoas que querem viver no mundo. Então elas viverão num verão eterno de 500 graus, né? Para derreter eles eternamente. Irmãos, nós temos que entender que há uma importância de nós vivermos para Deus. Você está entendendo, irmão? Porque viver para Deus não é fácil, não é, irmão? Negar a carne, negar a si mesmo, negar os prazeres do mundo, não é, irmãos? Negar os prazeres do mundo, meus queridos, é algo que tem muito crente que não nega, né? Tem muito crente que não nega. Eu já contei aqui para os irmãos que certa vez estava em um debate num grupo de rock cristão, estava num debate com alguém, e a pessoa disse assim: eu tenho maturidade para tomar um copo de uísque e continuar crente. Eu tenho maturidade para fumar um cigarro e continuar crente. Eu disse, um menino continua, que eu já estava dizendo, eu tenho maturidade de ter 10 mulheres, continuo crente, eu não continue não. Que eu prefiro ficar menina, eu não quero essa sua maturidade não. Porque tem crente que acha assim: eu sou maduro, irmão, para tomar um copo de cerveja e não ficar bêbado, não é? Mas mesmo assim, meu irmão, esse copo de cerveja vai te levar para o inferno. Você está entendendo, meu irmão? Porque aqui eu já escrevi, inclusive, um artigo naquele meu livro, né? Também está nele, né? Diálogos Sinceros. Eu escrevi uma matéria que se tornou um capítulo do meu livro a respeito de bebida. Nada de bom aqui nesse livro que fala em relação a vinho, né? Teve nada de bom a não ser a Santa Ceia. Todos os outros relatos, meu irmão, sempre tem coisas tenebrosas, porque o vinho leva para o inferno. Você está entendendo, irmãos? Então, meus queridos, há uma importância magnífica em nós termos a certeza da salvação e vivermos para ela, amém, irmãos? Porque a salvação em Cristo é a única maneira de nós nos livrarmos do inferno. Não adianta, meu irmão, você querer fazer boas obras. Não adianta você mudar a sua veste. Não adianta você se agregar a uma igreja para ter uma carteirinha de membro de igreja, se você não se converteu de verdade, porque é a conversão que impede de nós irmos para o céu. É por isso que fala de conversão. Você sabe o que é conversão, irmãos? Quando a pessoa converge, a pessoa está indo para um lugar. Aí há uma conversão, você vai para outro totalmente diferente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu fiz aqui essa parábola viva para você entender, não é? Que você possa ver que você estava indo para o inferno e se converteu em Cristo. E agora aquelas coisas do inferno já não lhe dizem mais respeito. Agora você procura as coisas de Deus. Diga glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, porque nós já morremos para esse mundo. Amém, queridos? Então nós temos que viver, irmãos, sabendo que a salvação é só em Jesus. Amém? Atos 4:12. Olha que coisa linda que está escrito. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas Jesus nos impede de ir para o inferno. Você está entendendo, irmãos? Não existe intercessor, intercessora, medianeira, não existe concílios de igreja, ditos de religiosos, nada disso salva, a não ser Jesus. Dízimo não salva, batismo não salva, membresia de igreja não salva, falar em línguas, ter dons, profetizar não salva, pregar, ter cargo na igreja, ser pastor, nada disso salva, meu irmão, a não ser o nome de Jesus. Quando nós nos entregamos totalmente a Ele e recebemos esse sacrifício e somos perdoados. Amém, queridos? Irmãos, a salvação em Jesus, ela nos dá a vida eterna. Olha que coisa, irmãos. E nós começamos a desfrutar essa vida agora. Você está entendendo? O tormento do inferno realmente é quando eles chegarem lá. Mas a vida eterna é no aqui e agora. Nós começamos a desfrutar agora. Porque, irmãos, essa coisa boa que você sente quando você está cultuando ao Senhor, quando você faz uma boa obra, quando você exalta o nome de Deus, essa coisa que você sente. A Bíblia diz, irmãos, que é uma pequena parcela do céu que Deus está te dando, porque Ele te selou com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da glória. Ou seja, uma pequena parcela, você começa a viver a vida eterna no aqui e agora. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, a salvação em Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nos faz viver em paz com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque antes disso nós estávamos sob a ira de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus odeia o pecado. Nosso Deus é fogo consumidor. Ele odeia o pecado. E o homem estando debaixo do pecado, o homem estando vivendo no pecado, está sob a ira de Deus. Mas olha só, irmãos, quando nós recebemos Jesus, isso é a doutrina bíblica pura.
Amém, irmão? Chamada justificação. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, agora nós não somos justos por nós mesmos. É a justiça de Cristo em nós. Quando Deus Pai olha para nós, não vê os nossos pecados, vê a justiça de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que é que diz a palavra. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, irmãos, nós estávamos sob a ira de Deus. E sob a ira de Deus, se continuássemos como estavam, íamos para o inferno. Irmãos, e quando eu olho para o passado, eu fico imaginando o que Deus pensou para me salvar, porque não existia nada em mim, nunca houve, nem nunca haverá nada em mim que me tornasse digno da salvação. Os irmãos entendem, irmão? Quando eu olho para o passado, eu vejo que eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Se eu não tivesse recebido Jesus, irmãos, hoje eu estaria morto, estaria no inferno. Os irmãos entendem, irmão? Eu dormiria, acordaria morto, estaria no inferno. E o pior de tudo, irmãos, não teria conhecido a minha esposa, e ela não teria a maior bênção da vida dela, que é a minha pessoa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então entenda, meus queridos, como Deus ele age sobre nós, a salvação que veio para nós nos traz paz com Deus. Agora nós não estamos mais sob a ira de Deus, mas pelo contrário, nós recebemos a infusão da graça do Senhor. Diga glória a Deus, irmão, que eu não sei se você está entendendo a complexidade do que eu estou falando aqui, irmãos. O nosso destino era esse inferno que eu acabei de falar aqui, morte eterna. Vocês vão estar entendendo? Tormento eterno. Afastados de todo, na negritude das trevas, afastados de Deus, mas aí Deus te resgatou, Ele te tirou desse reino maléfico e lhe trouxe para o reino do Filho do seu amor, onde você hoje desfruta das benesses do reino de Deus. Irmãos, que coisa tremenda, porque quanto mais pecador o homem, mais superabundou a graça. Vocês vão estar entendendo, irmãos? A Bíblia fala da superabundância da graça. Quanto mais um homem pecou, mais a graça de Deus foi derramada sobre ele. Você está entendendo, irmão? Então isso aconteceu comigo e com você. Nós temos paz com Deus, irmãos. Só em Cristo nós temos a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim... Irmão, se você crê em Cristo, você não está condenado. Você não será condenado. Se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. Claro e evidente que todos nós passaremos pelo tribunal, né, do trono branco, todo ser humano, mas nós não receberemos condenação. Você está entendendo? Nosso veredito já foi dado, você está livre. Amém, irmãos? Enquanto os outros vão ser apartáveis de mim. Para nós é vinde benditos. Você está entendendo, meu irmão? Nós não passaremos por condenação nenhuma. A vida eterna Deus já te deu. Então, nas lutas do dia a dia, quando você pensar que está sozinho, quando você pensar que tudo está acabado, que todo mundo te abandonou, saiba que Deus já te deu a vida eterna. Você pode sofrer aqui, mas você tem uma eternidade para desfrutar da paz e da alegria de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Que coisa tremenda. Agora, eu já estou concluindo, irmão. Você já imaginou que loucura é as pessoas quererem viver aqui 70, 80 anos da maneira que querem, fazendo todo tipo de pecado? Irmãos, uma vez eu vi um ateu dizer assim, eu dou graças a Deus, olha só, um ateu dizer isso, dou graças a Deus pelo cristianismo, porque se não houvesse o cristianismo, o mundo já teria se acabado, porque as leis que existem, né, as coisas que impedem, né, dos homens fazerem tudo aquilo que querem, vem do cristianismo, né? Então, se não houvesse o cristianismo, estaria tudo livre. Porque o homem, meu irmão, se ele se dá mesmo para essas coisas, meu irmão, ele vai viver, não é, 70, 80 anos se deliciando no pecado. Mas olhe, quem vive muito vive 80, 90 anos, né? Tem alguns que chegam até a 100, né? Passa até um pouquinho. Não é assim, irmãos? Mas 100 anos passa rápido, não é, irmão? Passa ou não passa? Passa rápido, meus queridos. Porque não faz 2 anos que eu tinha 18 anos, não é? E agora já tenho 50, olha só, irmão, passa rápido. Então, as pessoas querem viver aqui 80 anos, fazendo tudo que sua alma mandar, sua carne mandar, melhor dizendo, e passarão a eternidade sofrendo. Você entende, meu irmão? Então é melhor nós negarmos a nossa carne e vivermos para Deus, encontrar a nossa suficiência e a nossa alegria em Cristo. Porque, meu irmão, crente se diverte, sim ou não, irmãos?
É o povo mais alegre da face da terra, o povo se diverte, porque a gente se encontra alegria em Cristo em pequenas coisas. Por exemplo, meu irmão, você ir, sei lá, numa sorveteria, numa lanchonete, comer um pequeno lanche com a galera, não tem coisa melhor nesse mundo, não é verdade, meu irmão? Você ir para o cinema com a pessoa amada, você está na igreja com esse povo querido, a gente encontra alegria, porque nós temos a suficiência de Cristo em nós, nós somos completos em Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Então nós encontramos alegria em Deus. Então é melhor, irmãos, nós vivemos negando a carne e nos dedicando a Cristo, vivendo para Ele e ir para o céu, do que viver satisfazendo a nossa carne, satisfazendo os nossos desejos primais, não é? E ir para o inferno. Você está entendendo, meu irmão? Porque não pense, meu irmão, que é porque a gente anda com a Bíbliazinha debaixo do braço, tem todo o evangelicalês, né, que é a língua do crente e tal, todos os trejeitos, que isso vai levar para o céu. Não, meu irmão. No final das contas, é o que está aqui, ó. Amém, queridos? Então, irmãos, a realidade do inferno, ela pode parecer assustadora, mas Deus, Ele nos fornece, né, nos dá o jeito da gente se livrar, é viver para Deus. Amém, irmãos? É viver com Cristo. Irmãos, assim como na ilustração do começo, que houve uma corda jogada para aquele homem, para que ele pudesse se salvar, Jesus jogou a corda da graça para nós, que nós agarremos essa corda, meu irmão. Qual vai ser a sua escolha? Vai continuar descendo até aquela caverna que só tem ouro de tolo e você vai morrer lá, ou você vai deixar o alpinista, que é Jesus, te puxar pela graça para junto dele? A escolha é sua, meu irmão. Então que nós possamos nos agarrar na graça e viver por ele, deixar esses tesouros do mundo para lá, porque é tudo ouro de tolo, meu irmão. Eu vou dizer de novo, é tudo ouro de tolo. Minha irmã sabe, minha esposa sabe que eu contei a ela, mas eu desviei muitas vezes, irmão. Por tudo eu me desviava. Por mulher eu desviava, por causa de banda eu desviava, por causa de amigo, por tudo eu desviava. Mas houve um momento, meus irmãos, já no ano assim de 91, por aí, 90, 91, a minha alma já não aguentava mais. Eu dizia, meu Deus, eu quero voltar, e não conseguia. Sabe por quê, meu irmão? Porque o ouro de tolo prende. Você não está entendendo, irmãos? É uma teia que prende você. Você até quer sair, mas não dá. Eu me lembro, irmãos, que os caras da banda que eu tocava uma vez vieram aqui. Eu tinha chapado a noite toda de bebida e outras coisinhas mais. Estava ruim, os caras vieram me chamar. E quando eu cheguei aqui, ia ter um ensaio aqui na outra rua com a minha banda, com a banda que eu tinha na época. E me ofereceram um cigarro e eu, todo detonado por dentro, por ter abusado na noite anterior, mas para não dizer não, peguei assim no cigarro sem com medo, de ressaca, aquilo desceu rasgando. E eu me lembro, eu estou falando aqui, eu me lembro da sensação de dizer, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas eu fazia porque aquilo prende. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E eu fui ensaiar, meu irmão troncho, e os irmãos sabem que é radical, aquele som rápido, e não estava chegando. Os caras disseram, meu irmão, esse cara está louco demais, vai para casa, porque não estava conseguindo, meu irmão, mas eu estava preso. Até que um dia, meu irmão, Jesus jogou a sua corda da graça para mim. Irmão, e eu agarrei. Não é? Na verdade, Jesus foi mais enfático comigo. Ele não jogou não, ele foi lá e me amarrou. Foi ele que me amarrou e me trouxe. Amém, queridos? E me levou para ele. E hoje, meu irmão, eu sou grato pelo que ele fez na minha vida. Você é grato pelo que Deus fez por você, meu irmão? Ele te livrou do inferno. Eu vou dizer de novo, ele te livrou do inferno. Então viva para ele, siga ele, faça o que a sua palavra diz. E você terá uma eternidade para viver a alegria e a paz de Deus. A decisão é hoje, meu irmão, é hoje. Porque se você está vivendo ainda de forma a estar totalmente, né, distante de Deus, talvez com todos os trejeitos cristãos, mas distante de Deus, a decisão é hoje, aproxime-se dele. Amém, queridos? Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que deixa as pessoas felizes, contentes, ego massageado. Ah, não, as pessoas não gostam de ser confrontadas com o seu pecado. É ou não é, meu irmão? Eu também não gosto, mas eu tenho que ser confrontado com a realidade do inferno. Saber, meu irmão, que se eu me afastar de Deus, eu vou para o inferno. Você está entendendo, meu irmão? O inferno é real, assim como o céu é real. Eu prefiro estar no time vencedor. Eu prefiro estar no time do céu. Amém, queridos? Naquela multidão que vai voltar com o Senhor, não é? Depois da batalha do Armagedon, ou na batalha do Armagedon, não é? Que vão olhar e ver aquela multidão vinda com o Senhor. Eu quero estar naquela multidão.
Amém, queridos? Eu não quero estar naquela que vai ficar aqui e guerrear contra o Senhor. Não, meu irmão. Eu quero estar na multidão vencedora. Aquela que vem com o Senhor. Corpos transformados. Amém, irmãos? Montando um cavalo branco, seguindo com o exército maravilhoso do Senhor. Eu quero estar lá. E eu sei que você quer também. Então, meu irmão, viva para Deus, amém? Que nós possamos tomar essa decisão de agarrar hoje a corda da graça e viver uma vida eterna com Deus. Amém, queridos? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.